Oi, gente, boa tarde. Espero que a gente consiga hoje equacionar a situação do áudio, né? Então, conforme a gente combinou na aula passada, eu deixei alguns textos que são de leitura não obrigatória, mas textos de suporte. Eu gostaria de saber, nesse primeiro momento, se a gente tem alguma questão, se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de fazer algum comentário em relação aos textos, antes da gente começar propriamente a ministrar o conteúdo sobre o Sistema Nacional de Meio Ambiente e os instrumentos. Alguém gostaria de se inscrever? Oi, Dimas, pode Olá, falar. professora. Não, é só um breve comentário da leitura lá sobre a trajetória da política ambiental, né? Aí a gente acaba voltando no tempo, aí fazendo uma relação com a atual política, a gente voltou lá para a década de 70, 60, 70, né? É isso ali. Agora, graças assim, como é que eu digo, a sociedade parece que nesse período aí de bonança, vamos dizer, do entendimento do meio ambiente, consegue assegurar ali, eu vejo as organizações, embora tenha tá sofrendo vários ataques, né, mas ela está resistindo e fazendo fazendo essa leitura, eu acabei revendo, né? Tem um ponto lá primeiro, lá da década de 70, onde é a questão lá que o próprio Brasil se defende na questão de porque, tanto é que é o próprio argumento que a gente escuta hoje, né? Por que vocês, país desenvolvido da Europa, já utilizaram as questões de vocês e agora estão querendo colocar as regras aqui, né? E hoje é esse antigo argumento, né, que ainda pega já alguns desavisados. É só esse comentário. Então, é um comentário muito pertinente, Dimas, muito pertinente mesmo, porque parece que a gente tem uma sensação que a gente tá andando para trás, né, em relação a essa temática do meio ambiente. Mas isso mostra também a relevância, né, da organização da sociedade civil, da pressão popular em relação a diversas temáticas, entre elas o meio ambiente. Então, é premissa do direito ambiental e do Sistema Nacional de Meio Ambiente que o poder público não é o único responsável, ainda que tenha obrigação legal de estimular a proteção ambiental, né? Cabe ao poder público e à coletividade fazer esse processo. Então, toda vez que o poder público for ineficiente, ele falhar, não só a sociedade pode, como deve cobrar. Então, grande parte das modificações recentes do direito ambiental, da evolução do direito ambiental, está ligada a em grande parte no Brasil, a um fortalecimento da sociedade civil que só pode acontecer dentro de um regime democrático. Né? Então, você tem razão nesse sentido. Eu só, em relação a essa sua ponderação, eu estudo, minha área de pesquisa é ordenamento territorial, né? Então, eu sou um pouco reticente, apesar de ser bem claro, né, que a gente retomou um discurso da década de 70 em relação à questão ambiental, a dizer de que nas gestões passadas esse discurso não estava presente. Quando você faz o estudo comparado, né, entre as políticas de intervenção de ordenamento territorial na Amazônia do período militar e em todos os governos pós-redemocratização, inclusive no atual, a gente percebe que o projeto muda de nome, né, muda de roupagem, mas as obras são as mesmas, né, a ideia é a mesma. Então, assim, entra governo, sai governo, o projeto, vamos dizer assim, do período da década de 70 para a Amazônia, ele permanece inalterado. Às vezes ele tem uma matização, ele recebe uma decoração diferente, mas ele não sofreu alteração substancial. A gente ainda precisa, para a nossa região, de um projeto que contemple, né, um desenvolvimento endógeno, porque senão ele vai sempre ser baseado nisso, em rodovia, ferrovia, hidrelétrica, exploração mineral, né, e a gente já está vendo ao longo das décadas os efeitos desses processos sem as devidas, com mais ou menos aplicação da legislação ambiental, mas é um problema de modelo de desenvolvimento. E aí a gente não teve ainda uma superação dessa visão desenvolvimentista da década de 70 para a nossa região em relação ao planejamento do uso do território
e da biodiversidade. Sim, e não à toa, antes do Rio+20, né, a gente já não foi tão produtivo, vamos dizer, né? E naquele momento estava tendo aquelas crises e a gente, mais uma vez, diz, poxa, então essas forças, essas crises econômicas, principalmente, ela tem vamos dizer, um peso muito grande nessas questões, né? Aí, desde lá, já vinha enfraquecendo, digamos assim, mas que estamos no atual hoje, né? É. Hoje, não só a política é a mesma, como o discurso é o mesmo, né? Então, nem a roupagem, né, nem a fantasia a gente tem a preocupação mais de colocar. A gente mostra mesmo a realidade nua e crua, né? Então, isso é bem complicado. Bom, gente, mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição, como o Dimas, ou a gente pode prosseguir? Não? Então, se vocês lembrarem de alguma coisa ao longo da aula e quiserem fazer alguma intervenção, a gente vai usar a mesma lógica da aula passada. Vocês podem levantar a mãozinha e aí a gente abre a fala, tá certo? Então, hoje, conforme está previsto no nosso plano de ensino, a gente vai falar de dois temas, tá? O Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é chamado de SISNAMA, e a gente vai também falar dos instrumentos. Eu vou fazer uma breve introdução à questão do licenciamento ambiental, que é o que a gente vai ver em detalhe, né, na aula que está gravada de amanhã, lembrando, conforme eu falei no comecinho da webconferência, a aula de amanhã ela é gravada, ou seja, ela já está disponível lá no Google Sala de Aula, e aí às 8 horas da manhã vocês vão receber um alerta com a informação dos vídeos e dos textos, e a gente não vai ter um encontro presencial, tá certo? Bom, então vamos hoje falar sobre o maquinário, ou seja, sobre o sistema no qual há aqueles objetivos, conceitos, princípios se organiza, e vamos falar também das peças que fazem parte desse instrumental, que são os instrumentos. Então, para que serve a gente conhecer o Cisnama, né? Então, uma das intervenções, logo no comecinho da aula passada, era saber quem faz o que no licenciamento. E o licenciamento, as políticas ambientais são organizadas dentro de um sistema. E esse sistema tem uma série de peças, uma série de estruturas que estão organizados vertical e horizontalmente. Então, nós vamos ter a estrutura do Sistema Nacional de Meio Ambiente no âmbito nacional, no âmbito regional, que é no âmbito estatal, e nos âmbitos locais, ou seja, nos municípios. Então, essa grande estrutura, essa árvore, né, com várias ramificações, é o que dá sustentação à política ambiental do Brasil. Então, o que a gente precisa inicialmente conhecer? No âmbito nacional, a gente tem a seguinte estrutura do Sistema Nacional de Meio Ambiente: o Conselho de Governo, certo? Que é a estrutura que pensa politicamente as diretrizes, as prioridades ambientais, né? Que assessora o presidente da República para desenvolver seu plano de gestão, e que também assessora o presidente da República tecnicamente para que ele tome decisões políticas sobre a questão ambiental. Então, essa, vamos dizer assim, é a primeira peça da estrutura nacional da Política Nacional de Meio Ambiente. Tá? Nós temos, em seguida, órgãos com finalidade executiva dentro da Política Nacional de Meio Ambiente. Nós temos um Conselho Nacional de Meio Ambiente, chamado de CONAMA, nós vamos estudar mais em detalhes, que é aquele que a gente viu dentro dos objetivos, que, além de servir como instância recursal para multas, infrações administrativas, ele tem o papel de normatizar aqueles parâmetros, aqueles critérios técnicos que dão operacionalidade à legislação ambiental. Então, o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele tem esse papel mais técnico de elaborar parâmetros, padrões, deliberar sobre esses parâmetros e aprovar. E aí essas resoluções que fazem parte do Conselho Nacional de Meio Ambiente têm valor de norma, como se fosse um complemento da Lei 6938 de 81. Tá? Em seguida, né, depois da caracterização desse conselho,
que é organizado não apenas com membros do governo, mas também com a sociedade civil, do setor produtivo, nós temos um órgão que a gente chama de órgão central, né, que na origem da Política Nacional de Meio Ambiente era chamada de Secretaria Especial de Meio Ambiente. Hoje, essa secretaria ganhou o status de ministério, e hoje ela é o que a gente chama de MMA, né, Ministério do Meio Ambiente, né? E esse ministério, ele dá efetividade, ou seja, ele vai secretariar essa agenda de governo, ele vai planejar, organizar todas as políticas, o investimento daquelas obras, dos editais que vão dar capilaridade à política ambiental. É também papel desse conselho, desse órgão central, organizar a atividade ambiental no âmbito nacional, para que outros ministérios, outras secretarias não entrem em conflito, ou seja, não gerem conflito de competência ou executem atividades que sejam em desconformidade com os princípios e diretrizes ambientais no Brasil, tá? Então, o Ministério do Meio Ambiente, ele vai pegar o plano de governo e ele vai dar concretude a esse planejamento político, como ele vai estimular os programas, como ele vai coordenar a política ambiental no Brasil no âmbito do planejamento do poder executivo, certo? Nós temos, em seguida, um órgão que nós chamamos de órgão executor, né? Originalmente, o órgão executor do Sistema Nacional de Meio Ambiente era o IBAMA, mas o IBAMA ele sofreu um desmembramento do Instituto Chico Mendes. Então, assim, antigamente um setor do IBAMA cuidava das unidades de conservação e da gestão das unidades de conservação no que concerne a ocupação por povos e comunidades tradicionais que fazem uso desses recursos naturais e espaços territorialmente protegidos. Em razão da importância da política, né, dos espaços especialmente protegidos no Brasil, notadamente do Sistema Nacional de Meio Ambiente, foi instituído o Instituto Chico Mendes, né, que passou a ter a competência da gestão de florestas, de unidades de conservação e também da gestão dos contratos de cessão de uso dessas áreas com populações tradicionais que não possuem territórios garantidos pela Constituição, como as terras indígenas e os territórios quilombolas, mas que, por meio do Sistema Nacional por meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tem um tipo de regularização fundiária socioambiental que permite a gestão e o uso coletivo do solo com finalidade produtiva em respeito às normas ambientais. Tá? Então, nós temos hoje, dentro da estrutura do CISNAMA, apesar de não originária, né, 2 órgãos que executam a atividade ligada ao meio ambiente. O órgão que faz o controle, a fiscalização e o licenciamento no âmbito nacional, que é o IBAMA, e um órgão específico para o controle e a gestão das áreas especialmente protegidas dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o Instituto Chico Mendes. Tá? Então, para a gente entender isso, para a gente compreender essa estrutura, a gente precisa também entender o que a gente chama de pacto federativo. Tá? Então, o pacto federativo faz com que, dentro da estrutura do Sistema Nacional de Meio Ambiente, a gente tente reproduzir algo similar do âmbito nacional, no âmbito regional e no âmbito local. Então, tirando o Conselho de Governo, que é uma estrutura que pensa politicamente as estratégias de desenvolvimento ambiental no Brasil, nós vamos encontrar no âmbito estadual e no âmbito municipal uma estrutura similar a essa que a gente vê aqui na segunda linha do organograma do CISNAMA federal. A gente vai encontrar conselhos estaduais e conselhos municipais, um órgão que tem natureza de planejamento, e nós vamos encontrar um órgão que tem competência de licenciamento e fiscalização. Por que eu estou falando que a gente vai encontrar um órgão, né? Eu não estou falando do órgão em si, porque dentro da estrutura federativa brasileira, cada estado tem autonomia para fazer a gestão, a organização administrativa. Então, a gente não sabe exatamente se, por exemplo, o órgão central, né, estadual, ele vai estar separado ou vai estar junto, por exemplo, com a agência que faz o controle e a fiscalização. O que nós sabemos é que o Conselho, né, estadual, municipal de meio ambiente é uma estrutura que tem autonomia em relação aos órgãos de planejamento, de controle e fiscalização dentro da estrutura
estadual. Então, tem estados que se organizam por autarquia, tem estados que se organizam por fundação, tem estados que têm várias estruturas administrativas para a gestão do território no âmbito da política do sistema estadual de meio ambiente. Então, por exemplo, no caso do estado do Pará, a gente tem o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que faz às vezes do CONAMA. A gente vai ter a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E a gente vai ter, por exemplo, o IDEFLOR Bio, que vai fazer, às vezes, do que é o Instituto Chico Mendes. Então, a gente vai ter uma estrutura que não é tão similar a essa que a gente está vendo aqui no âmbito nacional, no caso do estado do Pará. A gente vai ter um conselho, nós vamos ter uma estrutura, vamos dizer assim, central que planeja, licencia e fiscaliza, e nós vamos ter uma estrutura específica para a questão da gestão das unidades de conservação, sejam elas de uso produtivo ou ocupadas ou não pela população tradicional. Então, dependendo do estado, a gente precisa pegar a legislação estadual para verificar como essa estrutura estadual foi organizada. Mas é normal que a gente encontre pelo menos 2 desses 3 elementos identificados de forma clara, né? Ou seja, um conselho e uma estrutura administrativa, seja ela dividida ou não entre planejamento, fiscalização e licenciamento, ou com subatividade, por exemplo, recursos hídricos, florestas, subdividido em determinadas estruturas administrativas. Tá? Todas essas estruturas, no âmbito estadual, independentemente da organização que a gente tem, elas estão abarcadas pelo sistema estadual de meio ambiente, consequentemente, fazem parte do Sistema Nacional de Meio Ambiente, dentro daquela árvorezinha que vai crescendo os seus galhos. Tá? Então, a gente vê aqui, né, conforme eu falei para vocês, a estrutura do âmbito nacional. Então, veja, a gente vai ter nessa estrutura, o âmbito nacional, que a gente chama de nível nacional, né, com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, os órgãos executores de planejamento, depois a gente vai ter os conselhos estaduais e alguma estrutura, como o caso aqui, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, no estado do Pará, e a gente vai ter também um terceiro nível, que é o nível municipal, que a gente vai chamar, por exemplo, de CONDEMA, né, que também vai ter um conselho e vai normalmente ter uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Né? Então, a primeira pergunta que vocês podem me fazer é: obrigatoriamente eu tenho que ter esses 3 níveis no sistema nacional de meio ambiente? Não. Isso vai depender da capacidade operacional, da capacidade administrativa dos estados e municípios. Então, se não houver estrutura municipal, quem vai fazer, às vezes, a estrutura municipal é o Estado. Se não houver estrutura estadual, quem vai fazer, às vezes, do município e do Estado é a União, certo? Então, a lógica é que, sempre que possível, dentro da divisão de competências, eu devo procurar o órgão mais próximo da população. Mas, e não havendo essa competência, ela não deixa de existir, não deixa de ser, não há desobrigação de licenciar ou de fiscalizar, ela simplesmente pula para aquela estrutura mais próxima da população que tem condições de fazer. Então, na atual situação do Brasil, nós temos a estrutura nacional completa funcionando e todos os estados da federação possuem o que a gente chama de sistema estadual de meio ambiente. No entanto, no âmbito municipal, nós não temos ainda os mais de 5.000 municípios brasileiros com o seu sistema municipal ativo, em razão de problemas que vocês já mencionaram aqui, né, na primeira aula. Dificuldade de conhecimento das normas técnicas, ausência de equipe, às vezes ausência de recursos para executar essa atividade, né? E aí nós vamos ter a atuação do Estado nas situações em que o município não está ainda com a sua estrutura ativa no CISNAMA, certo? Então, por exemplo, no estado do Pará nós temos 144 municípios, mas nós não temos, por exemplo, 144 microsistemas municipais atuando no Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, nos casos em que o município não possui estrutura administrativa, não possui conselho, não possui a legislação mínima, o Estado do Pará vai fazer as vezes do município. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Ok. Tá? Então, só fazendo um breve Tudo destaque. bem, Tá? professora?
Maravilha. Só fazendo um breve destaque, né? Questão pegadinha, né? Nós temos outras estruturas administrativas, né, que fazem, às vezes, atividades ligadas ao meio ambiente. Exemplo, bombeiros, capitania dos portos, né? Às vezes as próprias Forças Armadas, às vezes a Marinha do Brasil tem medidas ambientais. A gente vai ter, às vezes, a Polícia Militar por meio dos batalhões especializados. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é: essas estruturas, né, Capitania do Esporte, bombeiros, Polícia Militar, eles fazem parte do Sistema Nacional de Meio Ambiente? A resposta é não. Oficialmente, eles não fazem parte desse sistema. No entanto, é possível que, por exemplo, o IBAMA faça um convênio com a Polícia Rodoviária Federal para fazer a verificação da situação da madeira. E aí, por meio desse convênio, haja uma delegação de competência, né? Que, por exemplo, o Estado do Pará faça um convênio com a Capitania dos Portos e que deleguem uma competência para que eles possam verificar a situação, por exemplo, de um transporte ilegal de animais silvestres, né? Então, não é porque eles não fazem parte oficialmente do CISNAM, ou seja, não estão organizados em estrutura, que não há possibilidade de atuação de outras esferas em prol do meio ambiente. Né? Até porque a Constituição diz que é competência de todos, só que essa competência é no âmbito da fiscalização e no âmbito do licenciamento possui diversas limitações para ser delegada. Então, dentro do CISNAMA, essa situação de impossibilidade de executar, ausência de capilaridade, ela é resolvida pela própria Lei 693 de 81, mas quando eu vou pedir auxílio a órgãos que complementam, às vezes, a minha atuação, como esses que eu exemplifiquei, eu preciso ter muito cuidado na delegação, porque essa delegação ela não é ampla e restrita. Né? Eu não tenho a possibilidade de delegar todas as atribuições de fiscalização e de, por exemplo, lavatura de auto de infração para os bombeiros ou para a capitania dos portos, né? Sob pena de gerar nulidade, por causa do poder de controle de polícia ser restrito e ser determinado por lei. Então, a delegação ela tem que ser vista com reservas, ainda que ela possa acontecer, tentando dar maior eficiência administrativa para as atividades. Então, quando a gente vê essas atividades acontecendo, esses órgãos fora do CISNAMA atuando, a gente deve olhar com muita cautela para essa atuação, para evitar que, no afã de proteção do meio ambiente, a gente gere uma nulidade e essa nulidade acabe comprometendo a própria proteção ambiental. Né? Eu já falei para vocês, né, da estrutura, então a gente tem a estrutura estadual e municipal, e aí o que a gente precisa lembrar, né, que as normas do CONAMA, que são aquelas feitas para aquele Conselho Nacional de Meio Ambiente, são extensões da Lei 69/381. Então, elas servem como norma geral para estados e para municípios. E, consequentemente, as resoluções expedidas pelos conselhos estaduais de meio ambiente também tem essa mesma função de complementadores de normas, né? E eles acabam servindo como normas que suplementam a norma geral e são de observância obrigatória pelos municípios. Então, é preciso, em cada estado da federação, conhecer como essas questões foram regulamentadas, se não houve usurpação de competência na suplementação, ou usurpação de competência, né, no âmbito do interesse local, para que essas normas sejam editadas, para que você possa bem trabalhar, bem organizar o funcionamento do CISNAM. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu no estado do Pará. Existe uma lei que regula a competência em matéria, que a gente vai ver isso no dia 1º, a competência em matéria de licenciamento, e no dia 2, no dia 1º e no dia 2, a competência em matéria de licenciamento ambiental. Então, existe a Lei Complementar 140, que vai estabelecer o que é competência federal, o que é competência estadual, o que é competência municipal em matéria de licenciamento. Mas ela deixa no âmbito dos estados a definição do que é impacto considerado regional, do que é impacto considerado local, que seria a atribuição do município. E aí o Estado do Pará, para além de definir o que seria impacto regional e local, criou um sistema de credenciamento para os municípios. Os municípios teriam que provar para o Estado que eles tinham equipe mínima, infraestrutura mínima, número mínimo de computadores, estrutura administrativa, recursos
para que o Estado considerasse como se eles fossem credenciados a trabalhar no Sistema Nacional de Meio Ambiente. E isso se dava por meio de uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, a ideia era interessante, né, de tentar resguardar o meio ambiente ao máximo, mas houve uma usurpação de competência constitucional nesse caso, porque os municípios no Brasil são entes federados. E os entes federados têm as suas atribuições e competências de auto-organização estabelecidas pela Constituição. E aí, uma resolução de um conselho estadual não pode determinar como é que os municípios devem se organizar. Né? Então, depois que essa norma foi editada, que foi criado um sistema de credenciamento, os municípios eles fizeram uma manifestação dizendo que existia uma violação à Constituição de 88, e aí essa resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente no Pará foi revogada, e hoje o município ele informa apenas e não precisa provar para o Estado que ele está fazendo licenciamento municipal. E aí, toda vez que esse município informa que há esse licenciamento municipal, o Estado deixa de atuar ou deixa de se considerar competente no âmbito do interesse local. Ou seja, ele não faz aquela aplicação, né, de licenciamento, de fiscalização, porque o município já se considera como ente federado apto a fazer. Até aqui tudo bem, gente? Vocês já tinham essa visão do que era o Sistema Nacional de Meio Ambiente? Tinham a percepção de que existe uma estrutura deliberativa que é formada por diferentes segmentos sociais, e existe uma estrutura que faz o planejamento, né, a fiscalização e o licenciamento das atividades? Isso ficou claro para vocês? Ou precisa de algum tipo de complementação, se tem algum tipo de dúvida? Não, ficou claro, professor. Só tinha uma dúvida onde é que o batalhão da Polícia Ambiental e a Delegacia de Meio Ambiente daqui do Amazonas se encaixavam nessa estrutura, assim, Então, né? Mas eu consegui entender onde é que eles ficam. eles não se encaixam, né? Eles não são dessa Isso. estrutura, mas eles atuam de forma complementar, tentando, né, envidar esforços em proteção ao meio ambiente. Vocês devem atuar com cautela, conforme eu falei, tá? Uma coisa legal, não sei se algum de vocês vai trabalhar com essa temática, ou vai estudar essa temática, ou trabalha com intervenção estratégica nessa temática, que é a sobreposição de terras indígenas com unidade de conservação. Então, tem dentro da discussão lá da Raposa Terra do Sol, existe um debate sobre a atuação da FUNAI como um órgão que complementaria a atuação, por exemplo, do Instituto Chico Mendes. Não sei se vocês conhecem esse debate. Então, como existem, por exemplo, terras indígenas que sofrem essa sobreposição, por exemplo, ali na divisa do Pará com o Amazonas, a terra indígena Sateré-Maué, né, que tem, por exemplo, sobreposição com áreas de parques nacionais, existe uma deliberação do STF dizendo que nessas situações as normas ambientais se aplicam às terras indígenas, portanto, as restrições das unidades de conservação, as regras de fiscalização, de licenciamento, no entendimento do STF, se aplicam às terras indígenas. No entanto, é necessário que se crie um grupo de trabalho entre o IBAMA e a FUNAI para que essas regras sejam compatibilizadas com os usos e costumes e tradições dos povos que já tiveram seus territórios reconhecidos e homologados, até que se resolva a questão da sobreposição. E aí, há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa de como é que estava acontecendo o licenciamento nessas situações, como é que estava, como é que essa regra que tinha sido proposta, né, que não existe também no Cisnama, né, porque a FUNAI não faz parte do Cisnama, estava sendo colocada em prática, e a informação que eu obtive é que ela não estava sendo colocada em prática, ou seja, essa necessária adequação, organização, sistematização, ela tinha ficado no papel e não havia nenhum tipo de esforço administrativo para que essas condições pudessem ser equacionadas. Né? Então, é para a gente ver que o Cisnama possui essas limitações e que essas cooperações às vezes acontecem porque a realidade, às vezes, é muito mais complexa do que prevê uma estrutura normativa, mas que a gente precisa, né, sempre que possível, organizar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação junto com o Cisnama, né, dentro de uma estrutura que permita que as pessoas possam tanto proteger o meio ambiente adequadamente, mas como também possam ter seus direitos e garantias fundamentais respeitados. Tá? Então, o batalhão de polícia
Não é porque ele é um BPA, um batalhão de polícia, né, de proteção ambiental, porque ele está protegendo o meio ambiente, que ele pode fazer nada sem delegação, ou que ele pode inventar uma regra ou fazer uma apreensão de madeira sem estar coberto pelo CISNAMA. Da mesma forma que o Instituto Chico Mendes não pode fazer uma fiscalização numa área com sobreposição de terra indígena e unidade de conservação, impondo regras de fiscalização e regras de utilização de recursos naturais que não levem em consideração a decisão do STF. Né? Mas aí a gente precisa ter o quê? Lastro administrativo, intervenção estratégica na sistematização das informações administrativas para que essas normas possam ter um mínimo de efetividade. Ok? Até aí? Bom, então... Oi. Diga, Raimundo. Nesse caso, nós estaríamos discutindo essa dupla jurisdição nesse contexto, né, em área de conservação e as terras indígenas. A gente tem aqui na Floresta Nacional do Tapajós, da onde eu sou parte do povo, o território Munduruku-Taquara e o território Munduruku-Bragança e Marituba, que estão justamente nesse processo de dupla jurisdição, uma vez que é terra indígena e faz parte de uma área de conservação, que é gerenciada pelo ICMBio. E nós temos alguma divergência no que tange as regras que são direcionadas às comunidades tradicionais não se encaixam, não se aplicam nas terras indígenas. O que o STF diz é que as regras se aplicam, mas elas vão precisar criar uma concertação de interesses para que seja, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, equacionada a questão de como a unidade de conservação foi pensada e o direito garantido às terras, às nações de povos indígenas do artigo 231. Então, vamos pegar um exemplo, Raimundo. Uma floresta nacional permite exploração tanto madeireira quanto não madeireira. Então, por exemplo, extrativismo estaria ok, né? Estaria ok também, por exemplo, a retirada de madeira para a construção de casas, né? Para a construção de estruturas que fossem necessárias pela comunidade. Mas, por exemplo, a caça, que é algo que é muito importante, ou a pesca, elas em tese são proibidas. Se essa é uma atividade tradicionalmente, né, desenvolvida por um determinado grupo, né, por uma determinada comunidade, por uma determinada nação indígena que está afetada pela Floresta Nacional, é necessário, segundo as regras do STF, criar um grupo, né, ICMBio e FUNAI e a representação política, religiosa da comunidade para estabelecer um grupo de trabalho para saber em que condições isso vai poder acontecer, já que ela é necessária para a reprodução cultural, física, né, daquela comunidade, e se haverá, né, necessidade de estabelecer, por exemplo, momentos de caça, ou áreas em que é possível caçar, em que não é possível caçar. Então, é necessário a elaboração de um protocolo, né, um termo de cooperação técnica, que equacione isso e evite que, de forma arbitrária, violando uma decisão do STF, por exemplo, o ICMBio, por exemplo, confisque equipamentos, né, varas de pesca, canoa naquele momento, porque ele precisa de regras claras de como ele vai poder fazer a fiscalização. Então, sem esse protocolo, você acaba tendo tanto que a gente chama de conflito de competência positivo na fiscalização, que é quando os dois dizem que pode, né? E aí, mas o como pode é diferente, como a gente também vai ter algo que é considerado inadequado para o direito ambiental, que a gente chama de conflito de competência negativo, onde os dois órgãos que supostamente deveriam proteger junto com a coletividade do meio ambiente, eles dizem que não são competentes para decidir a questão. Né? Então, a gente precisa colocar essa questão dentro de uma norma específica organizando esse processo. Então, professora, eu me refuto mais uma vez dizer que o direito do território, a regra que a gente deixou claro para o Instituto Chico Mendes é que a demanda do Instituto não se aplica no território. É claro que nós temos a nossa gestão, e a nossa gestão ela visa a proteção do meio ambiente. Se a gente for, é claro que se for fazer manejo, por exemplo, como a senhora ressaltou, é uma área de conservação, não entrando dentro da terra indígena, não ocorre manejo madeireiro, ainda que seja estamos numa área de conservação, ainda que nós estejamos numa floresta nacional, que
que teria a prerrogativa para se abrir plano de manejo. Nós temos plano de manejo dentro dessa área, no entanto, não acontece no território indígena. Caça. A caça ela é proibida pelo não indígena do nosso território, no entanto, para os indígenas ela é permitida. Ressalvando que não há, para os indígenas, não existe a comercialização desse tipo de atividade. Não existiria aqui a possibilidade de venda de caça de um animal silvestre. Isso é inaceitável até mesmo pelos povos indígenas da região. Mas vocês já tiveram algum tipo de problema administrativo, por exemplo, confisco de equipamentos, multas aplicadas, ou essa regra, ou esse pleito da comunidade foi aceito, respeitado e sancionado pelo órgão? Não há algum tipo de conflito efetivo que necessitasse de uma intervenção nesse sentido escrita para que essa situação fosse equacionada, ou se essa simples conversa foi suficiente? Não, nós apresentamos a questão do protocolo de consulta das terras indígenas, que ressalva como é que vai acontecer, como é que vai ocorrer essa gestão. Justamente a gente defende aqui a questão do PNGAT, que é o decreto sobre gestão territorial dos territórios indígenas. E aí nós tivemos algumas demandas de competência que são por parte do órgão fiscalizador. Eu acredito que você deve ter acompanhado umas apreensões que teve de pesca ilegal na região do município de Santarém, e foi justamente nessa área que contempla a Floresta Nacional do Tapajós, que envolve tanto os terras indígenas quanto as comunidades. No que tange a efetiva participação do ICMBio quanto fiscalização, existiu até uma discussão sobre uma apreensão que houve de um não indígena que estava dentro da área indígena pescando, mas era a pesca artesanal. Então, a aldeia interviu justamente nesse processo para se estabelecer as normas. E aí não há essa intervenção do órgão junto ao território. Entendi. Então, vocês conseguiram equacionar por meio do protocolo, né? Então, Sim, assim, por meio das normas apresentadas e através de bastante diálogo com a questão dessa sobreposição de institucionais, como FUNAI e ICMBio. então, na verdade, vocês conseguiram equacionar. Então, está sendo cumprida, vamos dizer assim, a determinação do STF nessa parte do território que apresenta, vamos dizer, dupla jurisdição, né? Isso, e aí só que a gente tem algumas divergências ainda que tem algumas regras que o Instituto gostaria de aplicar e não é aceito dentro do território. Entretanto, tem outra ressalva que é aplicável dentro da terra indígena, mas com a questão desse controle. Um exemplo aqui, por exemplo, existe uma regra dentro da terra indígena, da área da Floresta Nacional do Tapajós, que o morador da comunidade tradicional, quando ele sai da sua comunidade e passa mais de 2 anos fora, ele perde o direito dos bens materiais que ele adquiriu dentro da comunidade tradicional. E a gente deixou claro que isso não existe dentro da terra indígena, que esse tipo de regra ela viola o direito originário do filho que sai e tem que retornar. Então, tem um tempo, né, nessa regra do ICMBio, que o morador da comunidade tradicional, quando sai, ele tem que retornar antes, senão ele perderia o direito. É nesse sentido para a gente nivelar essa discussão. Entendi, mas aí a gente está, assim, essa regra vamos dizer assim, da sobreposição é só para o trecho que está sobrepondo a terra indígena à comunidade de conservação, né? Eu não sei se no caso da Floresta Nacional Tapajós existe uma complexidade suplementar, que é, por exemplo, dentro do que seria o território indígena, né, ou seja, da área sobreposta, que existam ou que coexistam outros grupos não indígenas residindo na área. Aí a gente teria vamos dizer, uma outra camada de complexidade, porque a regra do STF, ela tinha por objetivo, até escrevi isso no passado, né, dizendo que eu achava que existia total autonomia, na minha visão, né, o direito indígena, ele tinha total autonomia sobre a legislação ambiental. Então, assim, nem as regras, em caso de sobreposição, não deveria ser aplicado qualquer regra ambiental. Mas o entendimento do STF não foi, por exemplo, o entendimento que eu tinha. O entendimento é que não importa quem
no território brasileiro, né, indígena ou não indígena, esteja localizado lá, a questão ambiental prevalece sobre todos os demais direitos, né, com as devidas adaptações. Então, nesse caso, eu queria entender melhor, Raimundo, nessa área em que vocês têm um acordo, né, existem também populações não indígenas residindo? Porque, por exemplo, eu concordo totalmente com você. Essa regra dos 2 anos é para populações tradicionais, por exemplo, no caso de uma floresta nacional, que tem um contrato de cessão administrativa do uso do solo, mas aí na área da Floresta Nacional, a propriedade da terra, ela é uma propriedade pública, no caso federal, e aí eles fazem cessões para pessoas, né, que vivem na área ocuparem. Já no território tradicional, ou seja, que está sobreposto, a dominialidade não se discute. Ela é até pública federal, mas a gente sabe que, no caso das comunidades indígenas, das nações indígenas, o direito, ele é um direito de usufruto vitalício, né, da nação, que é sui generis. Então, a gente nem discute patrimonialidade nesses casos. Não haveria necessidade de um contrato de cessão, então se discutiria se há perda ou não de benfeitorias. Então, é por isso que eu não entendi muito bem, nesse caso, como é que essa regra da cessão se aplicaria para dentro do território, né? Ou se fosse necessário só esclarecer que aquela parte era território indígena, porque aí as regras de ocupação não são as que foram discutidas pelo STF, são as regras mesmo de gestão e manejo dos recursos naturais. De dominialidade, né, permanece a terra indígena como prevalente em relação à questão de quem é o dono do território. É só se, havendo essa sobreposição, se a gestão que se faz desse território, ela deve ou não seguir alguma limitação para contemplar o que está ali a ser protegido em matéria de meio ambiente. Então, é isso que eu queria que tu me esclarecesses. Professora, a gente tem no território algumas famílias que estavam, que a gente reconhece e garante a permanência deles no nosso território. Tipo, são 6 famílias que Não residem... indígenas. Isso, Não não são indígenas. consideradas, entendi. E aí, E aí, o que foi feito com eles? As lideranças se reuniram junto com o povo e aí assinaram um documento lá justificando que eles poderiam residir ali, tá? O tempo que eles permanecessem, mas que as regras que são aplicadas lá são as regras. indígenas. Tá, entendi. Então é um caso em que vocês, por uma questão de autonomia, né, reconhecem ocupação de não indígenas dentro do território indígena a partir de regras indígenas, é isso? E aí, para eles, se não tivesse essa Isso, regra especial do território indígena, se aplicaria a regra de 2 anos. isso, não, no caso, se não tivesse Esse esse acordo. acordo recíproco, eles não permaneceriam, eles seriam já estariam no processo de desintrusão assim que Tá, finalizasse a próxima etapa. entendi. Como são conhecidos e não oferecem aquele tipo de distúrbio para o território em si, são moradores que são de boa índole, eles foram, o povo aceitou que eles permanecessem no território, independentemente do trabalho que fizessem, mas, tipo, com as regras estabelecidas do território. Entendi. Não existe a possibilidade por exemplo, se um deles desejar sair, tá? Desejar sair, ele não há a possibilidade dele se desfazer da sua benfeitorias para um outro não indígena. Muito interessante, muito Tá? interessante. Somente os que estão presentes, ou da família, se seria a sucessão, ou para um munduruku do território. Entendi. Assim, Raimundo, se eu puder te dar uma sugestão, seria muito interessante, né? Não sei o que vocês estão fazendo como projetos individuais, mas que essas práticas, esses acordos, essas informações que você está me passando aqui, que são riquíssimas, elas pudessem ser documentadas, porque isso mostra, né, toda essa complexidade da aplicação de normas tanto fundiárias quanto ambientais, em casos em que, por exemplo, a literatura ela é praticamente inexistente, para a gente conseguir entender como se resolve. O que acontece na prática, né, em normas ambientais, assim, numa decisão administrativa ambiental, numa decisão até judicial. Se essas informações não forem suficientemente sistematizadas, né, para a sociedade não indígena,
elas acabam sendo desconsideradas. E o que é interessante é que, dentro do conceito de autonomia, essas condições sejam não só consideradas, como consideradas normas jurídicas, né, para o direito não indígena. Então, se você tiver um dia fôlego, e puder colocar isso no papel, todas essas experiências, relato de experiência, seria muitíssimo relevante para a discussão da aplicação da legislação ambiental na Amazônia, como um todo. Mais alguém, gente? Mais alguém gostaria? Eu acho que alguém fez um comentário, né? Oi, diga. Professora, eu acho que tem à disposição para a gente fazer uma pesquisa a respeito da fundamentação jurídica do STF, quando ele, então, impôs essa regra da Floresta Nacional, que ela prevalece também para os povos indígenas? Existe a discussão, por exemplo, você poderia discutir essa decisão da terra indígena Raposa Serra do Sol face à jurisprudência da Corte Interamericana, que é mais favorável à autonomia dos povos e comunidades tradicionais, indígenas e não indígenas, porque ele não faz essa diferenciação que acontece, por exemplo, no Brasil, entre indígenas e quilombolas, ele dá o mesmo status para todo mundo, dizendo que essa decisão deveria sofrer o que a gente chama de controle de convencionalidade, ou seja, se essa decisão ela garante menos direitos para os povos indígenas, ela deveria ser revisada, já que o STF é a última instância, pela Corte Interamericana. E a Corte Interamericana deveria fazer a adequação dessa decisão face à jurisprudência dela. Então, teria a possibilidade de discutir isso, inclusive uma especialidade da professora Cristina Terezzo, essa temática. Porque é uma incoerência muito grande, né, professora? Uma vez que os territórios são tradicionais, já existiu antes da Floresta Nacional, aí vem o Estado de lá para cá tutelar mais uma vez e criar dificuldade, porque se o ICMBio, na prática, baseado na fundamentação do STF, quiser impor multa para algum indígena caçando coisa, ele poderia muito bem fazer. Então, o que aconteceria na prática? Confusão, né? Essa sua ponderação, já vou te dar a palavra, Mônica, ela é bem interessante, porque é isso que aconteceria na prática mesmo. Ainda que exista todo um debate sobre a autonomia dos territórios, sobre a necessidade de você reconhecer, né, as práticas culturais, aquele fiscal que está ali na ponta da lança, se ele não tiver um documento dizendo que essa prática, a despeito de estar escrito no código lá na legislação penal ambiental, ela sendo vedada àquela comunidade ou aquele determinado grupo, como o Raimundo colocou, mesmo de não indígenas, dentro da autonomia daquela comunidade, ele pode fazer, aquele fiscal vai aplicar a multa, vai gerar confusão, e até a gente resolver, a gente vai ter aquele problema que a gente conversou na aula passada. A gente não vai ter o efeito preventivo da resolução do conflito, que a gente pode utilizar criando, né, estratégias de organização de práticas dentro dessa lógica da estrutura da legislação ambiental. Então, você tem razão. Tanto a gente precisa ver se é possível, como o Raimundo colocou, criar um acordo no âmbito administrativo e documentar e sacramentar isso e dar a maior publicidade possível como uma estratégia de intervenção, como e não sendo viável esse acordo, fazer uso das instâncias que são, vamos dizer assim, cogentes, que vão obrigar o STF e essa estrutura administrativa a cumprirem aquilo que elas não estão cumprindo porque tem uma visão muito burocrática daquele processo. Então, eu acho que é pertinente, como todos vocês aqui estão trabalhando, né, com uma intervenção estratégica, que é fazer, né, criar essa ponte de diálogo para aquelas pessoas que compreendem menos todas as especificidades dos sistemas jurídicos de vocês, que compreendem menos toda a evolução que a legislação indigenista teve no Brasil, e todas as necessidades de adaptação, de acordo com a Constituição, das práticas administrativas, a gente aí tem uma janela de oportunidade importante para que a gente possa, no dia a dia, melhorar as condições de fricção, né, da administração pública, que já são complicadas, com a autonomia que é garantida nacional e internacionalmente aos territórios indígenas. Então, é um excelente tema para ser trabalhado. Eu vou ficar muito feliz em ler esse material daqui a algum tempo, né, como resultado da residência, se vocês tiverem essa pretensão em trabalhar.
Mais alguma coisa, Bretan? Eu vou passar a palavra para a Mônica. E só a Mônica pediu a palavra. Vamos lá, Mônica, pode falar. Professora, boa tarde. Mônica? Eu vim, na verdade, expor... Oi, professora, já está me ouvindo? Tô sim. Boa Pode tarde, falar, eu Mônica. vim, na verdade, expor uma experiência. Eu passei um ano trabalhando no Estado, na Comissão de Territórios Tradicionais, que era um setor que regularizava os territórios quilombolas do Estado do Maranhão. Aí a gente teve a possibilidade de atuar numa área que era em 2 territórios, na verdade, que ele estava ali fazendo, sobrepondo, né, uma unidade de conservação, uma APA e um sítio Hanser. Então, tinha 3 tipos de modalidade de conservação ambiental, né, naquele território. Aí, vislumbrando essa possibilidade e toda essa burocracia que é acerca da política ambiental, quando eu fui elaborar o título, eu botei algumas cláusulas assim, específicas, né? Na verdade, era um setor muito pequeno, era só eu e mais uma outra funcionária que, inclusive, faz uma pós com a senhora. Ela disse que já fez aula com a senhora numa pós que ela está fazendo sobre regularização urbana. Era só nós duas e a gente pensou em fazer algumas cláusulas a esse respeito, né? A gente colocou, na verdade, adicionou algumas novas cláusulas. Sobre esse critério específico, a gente botou que elencou, né, as unidades de conservação, falou que era uma baixada maranhense, falou que era um sítio Hanser. Aí a gente especificou que as comunidades quilombolas, elas têm seu modo de fazer, viver e criar particular, e que quando isso deveria ser observado quando qualquer critério estabelecido na legislação ambiental fosse, porventura, violados, entre aspas. A gente colocou nesse sentido mesmo. Sobre essa possibilidade, né? Mas também colocou outras questões, assim, sobre gestão ambiental, sobre que eles já faziam a gestão do território, falou dos índices, tudo na cláusula, assim, para deixar bem claro que, apesar de existir uma legislação ambiental, existia autonomia da comunidade na gestão do seu território. E foi uma inovação, assim, nos títulos que a gente vinha fornecendo, né? Estabelecer esses critérios e pontuar aspectos tão específicos da cultura quilombola, da cultura tradicional. Foi um mecanismo que a gente encontrou, mas muito nesse sentido do que a senhora está colocando. Olha, Mônica, eu acho que essa experiência que vocês fizeram é muito pertinente também. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei para Raimundo Piratã. Eu acho que todas essas estratégias, elas devem ser muito bem documentadas para que a gente possa ter repertório, né? E eu não falando das pessoas que moram dentro dos territórios, né, tradicionais, mas para justamente você conseguir ter material para trabalhar, vamos dizer assim, as limitações da administração pública em reconhecer todas as especificidades. A única coisa que eu faria de comentário é que o título, às vezes, como ele fica registrado no cartório, né, o fiscal, a gente tem que pensar, né, naquele da ponta lá que está no meio da área tentando ir discutindo com você. Né? Esse fiscal, ele dificilmente vai ter acesso ao título. Então, o que eu acho, né, e aí a gente está falando de intervenção estratégica. A intervenção estratégica, ela deve tentar dar a maior publicidade possível para o ato. E a gente tem que se perguntar, esse meio que a gente está querendo utilizar, será que ele está tendo publicidade? Será que a gente está conseguindo chegar lá naquele fiscal? Porque é o que o Biratã falou, a dor de cabeça que eu tenho, às vezes, não é que a norma existe ou ela não existe, é que aquela pessoa ali na ponta, que dá a operacionalidade à norma, ela entende de uma forma formada ou deformada sobre aquela situação, que vai dar problema no dia a dia das pessoas que estão sendo impactadas pela norma. Então, o ideal dentro de uma intervenção estratégica, nessas situações de sobreposição, é que
todo e qualquer fiscal que vá trabalhar na área, que possivelmente vai entrar em contato com essa situação de sobreposição, ele saiba que existem regras específicas e ele tenha concretude de quais são essas regras. Então, por exemplo, o Raimundo colocou, olha, são 6 famílias, essas 6 famílias têm esse direito, a regra que se aplica para elas é assim, assim, assado, ou seja, existe um documento, seja ele escrito, ele oral, que permita com que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Né? Então, na verdade, eu acho que isso é o que pode trazer efetividade maior a essas necessidades de adaptação legislativa, de adaptação administrativa para melhoria de qualidade de vida, né, de quem faz uso e manejo de recursos naturais no território. E isso é o que, vamos dizer assim, a Política Nacional de Meio Ambiente prevê, né, que é justamente estabelecimento de parâmetros concretos de como isso deve acontecer. Então, eu sugeriria, né, como complemento a essa boa prática, tanto que o Raimundo mencionou e a Mônica mencionou, é que a gente pensasse em estratégias de veiculação, estratégias de disseminação, para que essas informações elas fossem acessíveis a qualquer pessoa que se deparasse com aquele problema, para que ela não precisasse perguntar toda hora como tem que ser feito, ou precisasse acessar um cartório que já fica longe, porque uma vez que o bem foi confiscado, né, uma vez que levaram a pesca, vai ser dado perdimento nessa pesca, o equipamento às vezes pode ser danificado, porque ele vai ser levado pelo fiscal, você vai ter que iniciar um procedimento administrativo para poder liberar os equipamentos, ou você vai entrar em atrito com um agente da segurança pública, isso pode gerar, né, danos à integridade física da pessoa que está se insurgindo contra um ato administrativo irregular. Então, na lógica do direito ambiental, essas regras, essas situações devem ser prevenidas, e a gente faz essa prevenção por meio dessa ampla difusão. E aí a gente tem que ver se essa sua boa prática não precisaria de uma complementação de um outro documento, de um documento mais público, de um documento que permitisse essa permeabilidade. Então, é só isso que eu deixo como uma coisa para a gente pensar, né? Mas é muito, muito interessante essa sua proposta e tá isso no título. É melhor do que não tá. Mas a pergunta é, será que só esse elemento é suficiente para poder fazer essa ponte ou se a gente precisa complementar, entendeu? Então, professora, a gente, na verdade, também pensando nessa lógica, a gente elaborou um caderno chamado Caderno Itermaquilombos, onde a gente conseguiu sistematizar esses 3 anos que a gente passou aí na comissão. E a gente destinou um capítulo específico para falar das cláusulas de inovação do título. E a gente falou, sim, sobre essa questão de quando os territórios coincidem com áreas de conservação. A gente fez a publicação, o caderno ele é um caderno digital, mas também a gente estava, né, quando eu estava lá, a gente conseguiu imprimir, então, em todas as áreas quilombolas que a gente ia, que a gente tinha a oportunidade de fazer a mobilização, a gente deixava uma cópia. E também, quando a gente fez o evento de divulgação, chamou todas as secretarias que tinham pautas ali transversais à pauta quilombola, inclusive a SEMA, né, que é a Secretaria de Meio Ambiente daqui do Maranhão. Então, a gente já tinha pensado nessa estratégia mesmo de um diálogo transversal e de acessar realmente esse servidor, né, que fica ali na ponta. Ah, que ótimo. Então, já tá bem encaminhado. Professora? Diga, Biratã. Você e a Mônica, as duas estão meio falhando, mas enfim, deixa eu só complementar aqui, professora, porque a senhora deu uma sugestão, né? Eu dou a minha sugestão de que, na verdade, até que não seja regulamentado o artigo 231 da Constituição Federal, né? E que o Estatuto do Índio, que ainda vigora na cabeça de muitas pessoas burocráticas, até que ele não seja reformulado e aprovado dentro de um outro contexto, eu acredito que as lideranças indígenas, onde tenha território que tenha preposição dessa natureza, o certo seria fazer um protocolo, um TAC, mas fazer um fórum de discussão com as autoridades estaduais, municipais, envolvendo todo esse pessoal e dali já sair com um documento. Porque a nossa preocupação não é estar comprando briga com quem está lá na ponta, mas é comprometer as instituições que realmente têm esse poder, né? No caso o Estado, o município e o órgão federal, criar um protocolo, criar um TAC, e aí a liderança ficar com essa cópia,
não é, para que não tenha esse conflito lá na ponta, mas que todo servidor que adentre a essa reserva, que já vem de cima a baixo esse comando. Né? Essa é uma sugestão. Eu acho muito pertinente essa sugestão. Muito pertinente mesmo. Concordo totalmente, tanto com a estratégia da Mônica quanto com a sua. Acho que elas são essenciais e complementares. Tá? Então, gente, só para tratar do segundo ponto da nossa intervenção de hoje, eu quero falar com vocês sobre os instrumentos. Eu vou dar mais destaque ao instrumento, vamos dizer assim, mais robusto, né, da Política Nacional de Meio Ambiente, mas eu vou dizer desde logo para vocês que se espera mais do licenciamento do que ele efetivamente pode dar, e a gente vai ver por quê. Tá? Para uma política de meio ambiente funcionar, a gente viu que ela tem um sistema, ou seja, ela tem um modo de operação, né? Ou seja, lá a estrutura nacional, estadual, municipal, vários integrantes, várias estruturas organizativas, e essas estruturas organizativas vão usar instrumentos para poder subsidiar o processo de decisão, de fiscalização, de licenciamento em matéria de meio ambiente. Então, quais são esses instrumentos? E a gente tem que pensar no Sistema Nacional de Meio Ambiente como um maquinário, como um trator, como um carro, como um avião. Às vezes, uma pequena peça que parece que não tem importância nenhuma, né? Um pequeno elemento que parece que não serve para nada, quando você tira aquele elemento, todo o sistema começa a funcionar mal. Então, o problema da Política Nacional de Meio Ambiente não é só o tempo histórico em que ela foi feita, mas é que a gente, às vezes, considera que uma peça é a importante, a gente deixa de tratar as outras peças, e aí o sistema funciona de forma deficitária. Tá? Então, quais são essas peças? Todas elas não têm um grau de hierarquia, todas elas deveriam ser igualmente trabalhadas, igualmente valorizadas, para que o sistema pudesse funcionar na sua, vamos dizer assim, plenitude, a 100%. O primeiro é que o direito ambiental trabalha com regras muito concretas, tá? Então, a gente tem que estabelecer padrões de qualidade ambiental. Não basta a gente dizer só que vai ter que ser respeitado o uso e o manejo de um determinado território, ou que não pode poluir usando determinado produto. A gente tem que dizer quantos ml daquele produto não pode usar, a partir de quando pode usar, qual é a regra. Ou seja, a gente tem que detalhar normas e padrões de qualidade ambiental, ou seja, o detalhamento bem pormenorizado é essencial para o bom funcionamento de um sistema. Tá? Então, não podemos deixar nada para a interpretação. Tem que ficar tudo bem sacramentado, tudo bem detalhado, seja para que você possa fazer um bom licenciamento, seja para que você possa fazer uma boa fiscalização. Então, para vocês terem uma ideia, o direito ambiental ele trabalha num nível de detalhamento para poder funcionar que às vezes é muito difícil até de acompanhar. Né? Então, por exemplo, o período do defeso, que é quando os animais estão em reprodução, vai ter a norma nacional que diz que eu tenho que ter normas e padrões, aí depois vem uma resolução do CONAMA dizendo quais são as espécies que vão estar entrando no período do defeso, depois eu vou ter uma resolução do Conselho Estadual dizendo que aquelas espécies naquele território, quando é que elas entram, porque elas entram em períodos de defesa diferentes. Né? Depois eu vou ter que ter uma portaria dizendo, né, o que eu considero o período de reprodução, o que pode e o que não pode nesse período, quando se o animal foi capturado antes, como é que eu vou poder comercializar, se ele tem que estar no gelo, se ele não tem que estar no gelo, se eu posso fazer uso, vamos dizer, para a subsistência, até quantos animais podem ser retirados, com quantos quilos eles podem ser retirados. Então, todo esse detalhamento, esse grau de detalhamento, ele aparece na normatização. Tá? Então, não basta dizer que não pode pescar pirarucu durante o período de reprodução. Tem que ter uma norma dizendo até que tamanho o pirarucu já é considerado adulto, né? Depois, qual é a região em que ele está desovando, quanto tempo precisa dar de defeso para ele. Então, todos esses elementos vão ter que ser esclarecidos. Tá? Então, quando vocês pensarem na intervenção estratégica de vocês, não pensem só em diretrizes gerais, pensem também em padrões, em parâmetros bem, bem concretos, como o Raimundo colocou. 6 famílias que estão localizadas em tal parte do território vão utilizar tais e tais regras. Se não acontecer isso, se acontecer tal coisa, vai ter tal consequência. Se acontecer Y coisa, vai acontecer Y de consequência. E aí todo esse detalhamento ele é considerado padrão para a legislação ambiental. Inclusive para a questão da proteção
das regras de patrimônio cultural. O segundo elemento é o zoneamento ambiental. Tem uma regra de conhecimento do território, sabendo o que pode e o que não pode ser feito, quais são os impactos, quais são as ingerências, tá? E existe um decreto federal dizendo como é que os estados devem aprovar seus respectivos zoneamentos e validá-los isso no âmbito federal. E aí o Estado brasileiro fez uma escolha. No lugar de fazer um planejamento para todo o território, ele mandou os estados fazerem esse planejamento e mandou que os estados dividissem esses territórios de acordo com as suas possibilidades, com o grau de detalhamento que eles precisassem, para conseguir entender o território como um todo. Então, a gente faz de baixo para cima, e não de cima para baixo, o zoneamento. Tá? Uma outra coisa, um outro instrumento que a gente tem que utilizar, que vai depender dos dois primeiros, é o que a gente chama de avaliação de impacto ambiental. Para eu poder avaliar o impacto, eu preciso saber o parâmetro do que pode e do que não pode, e saber onde está sendo executado. Então, se eu não tenho esses dois primeiros instrumentos, uma avaliação adequada de impacto ambiental fica prejudicada. Um quarto instrumento é o licenciamento, que é o procedimento de interpretação dessa avaliação e o processo periódico de revisão, porque as condições de natureza são dinâmicas, o desenvolvimento tecnológico é dinâmico, então aquilo que foi aprovado há 20 anos, ele entra em desuso e precisa de uma melhoria, de uma adaptação, de uma correção. Tá? Então, depois disso eu vou ter o inciso 5º, que vai falar de incentivos à produção e instalação de equipamentos ou absorção de tecnologia, que é aquilo que a gente viu lá dos objetivos, dizendo que quando eu for exigir uma licença, se já existe uma tecnologia mais nova, eu vou exigir que essa tecnologia seja internalizada pela obra. E aí eu preciso de investimento para que a tecnologia ela possa ser disponibilizada em condições e em preço que sejam passíveis de serem adquiridos pelo empreendedor ou que possam ser executados. Tá? Eu vou ter a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, que são as unidades de conservação, ou seja, a identificação dessas áreas, como elas devem acontecer. Então, nós temos já uma sublei, uma subpolítica, né, um subsistema do sistema nacional. Eu tenho que ter um sistema nacional de informações sobre o meio ambiente, onde qualquer pessoa que esteja interessada em saber o quando, como, o que pode e o que não pode ser feito, que ele possa verificar as condições ambientais daquela área, para que ele possa ter dados, informações disponíveis para poder avaliar e poder opinar sobre a questão. Tá? Então, esse sistema, por exemplo, ele é muito deficitário no Brasil. Então, como é que eu posso interpretar algo se eu não tenho informações adequadas? Se eu não tenho informações de qualidade e quantidade disponíveis para poder fazer qualquer tipo de avaliação. Então, como é que a sociedade civil fica nesse contexto para poder opinar, para poder se manifestar sobre determinada decisão administrativa? Né? Então, isso faz parte, é um elemento essencial para que a gente tenha uma devida participação na sociedade civil. Tá? Eu tenho que ter um cadastro técnico de atividades e instrumentos de defesa ambiental, então eu preciso saber em que local, quem está explorando o quê, em que condições, com que tipo de licença. Então, é o cadastro técnico de atividades que sejam de relevância ou de grandes poluidores ou de pessoas disponíveis para poder fazer estudos específicos e de entidades que são aquelas que, mesmo não obrigadas por lei, desenvolvem uma atividade de proteção ambiental e de interesse público que podem ser considerados parceiros do governo, do Estado, nesse processo de proteção do meio ambiente, que é de interesse de todos. Tá? Então, essa também é uma modalidade que ainda, apesar de existir, ela ainda não é tão clara, né, tão transparente. Então, a dificuldade de acessar essas informações ainda permanece. Tá? Eu tenho que estabelecer normas para penalizar, tanto civil, quanto administrativamente, quanto penalmente, as pessoas que realizam atividades que são potencial, efetivamente lesivas ao meio ambiente, né? E aí a gente tem toda uma discussão de que todo e qualquer objetivo de uma política sancionadora do meio ambiente, já que o caráter dele é preferencialmente preventivo, é de fazer com que a pessoa não cometa o crime, não realize o dano. Em realizando, que ela repare o mais rápido possível. Se ela não puder reparar esse dano da forma integral, que ela compense financeiramente essa não reparação integral. E que se essa prática ela é uma prática considerada suficientemente lesiva, ela deve também ser tutelada penalmente
para toda e qualquer pena que seja socioeducativa, para que ela possa ser aplicada, que a pessoa tome consciência e realize atos que demonstrem arrependimento daquele processo. Então, essa norma, essa parte da lei de instrumentos também foi regulamentada, mas com uma aplicação ainda muito deficitária no Brasil, aplicação de multas, aplicação de fiscalização, mas ela existe no Sistema Nacional de Meio Ambiente. A elaboração de relatórios de qualidade ambiental, mostrando o que precisa ser melhorado, o que precisa ser melhorado, isso, apesar de existir na legislação, praticamente não é executado pelo governo brasileiro. Tá? A garantia de prestações em quantidade, qualidade, né, adaptadas sobre o meio ambiente pelo poder público, sendo obrigado a produzir quando elas não existirem, para a gente poder entender, compreender o processo. Também o poder público, apesar de ser obrigado por lei, não realiza a contento essa aplicação desse instrumento. Tá? E aí, como eu falei para vocês, além do cadastro técnico de pessoas que fazem estudos e que podem, de ONG, de entidades de sociedade civil, que estão disponíveis para poder colaborar com o meio ambiente, eu vou ter o cadastro de atividades que são potencialmente poluidoras. Esse cadastro existe para atividades com grande impacto, mas a interface de conhecimento dessas atividades, onde elas estão localizadas, ainda não é tão boa na nossa estrutura do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Utilizar instrumentos econômicos, ou seja, não depender somente da punição para fazer com que as pessoas elas cooperem para a proteção do meio ambiente. Utilizar instrumentos em que as pessoas elas ganhem, que a gente chama de princípio do protetor-recebedor, ou seja, quando elas fazem aquilo que vai para além da lei, para aquilo que é além da obrigação delas, que elas sejam compensadas por esse processo. Tá? Então, todos os instrumentos econômicos que, de fato, ou garantem uma indenização, que garantem uma reparação mais efetiva, eles são considerados privilegiados em relação aos instrumentos de sanção, de punição e de encarceramento no direito ambiental. Tá? Professora? Diga. Tem algum instrumento que poderia ser colocado para o Estado no caso do descumprimento por omissão? Ao conceito de poluidor, né? Então, você pode responsabilizar o Estado, tanto civilmente quanto penalmente, em relação a omissões relacionadas ao meio ambiente. Mas qual é a grande discussão em relação a esse ponto? Que é o que a doutrina traz. O Estado, ele, na verdade, não é uma empresa, né? Ele é custeado por todos nós. Então, nós somos os impactados em relação à má conduta ambiental. Então, a sociedade já paga, né, com a pele, com o sangue, com a sua genética, por todos os danos que são causados ao meio ambiente. Quando eu sanciono penalmente o poder público, ou seja, o Estado, não o agente, mas o Estado, né, para que ele cumpra aquela atividade, o que alguns autores colocam é que eu, na verdade, estou punindo duplamente a sociedade civil. Porque eu estou te punindo quando eu não executo e eu te puno porque quem vai pagar a conta da punição é a própria sociedade civil. Mas são os instrumentos disponíveis hoje. Então, assim, apesar deles serem criticados, são os instrumentos que a gente utiliza. A gente tenta responsabilizar o agente, ou seja, o gestor, por aquela conduta omissiva, e a gente tenta responsabilizar civilmente aquele gestor e a entidade para que ela execute aquela atividade que ela deveria executar porque está previsto na lei. Tá? Certo, professora, porque, veja bem, a gente está vendo aí o caso dos Yanomami, há 470% de aumento de garimpo ilegal em territórios indígenas, e a gente vê que tanto no Yanomami como agora no território Kayapó, são processos que já estão mais de 5 anos, então 5 anos a céu aberto, e aí para nós povos indígenas, nós temos que fazer o Estado pagar por essa omissão. Isso para nós não tem como já reverter, porque tanto no Yanomami como em outros territórios, e agora nos Kayapó, o impacto ambiental é muito grande, vai além do que a gente possa imaginar. Eu concordo com você. Nesse caso, a gente tem que responsabilizar tanto no âmbito ambiental quanto também no âmbito penal internacional, né? Então, no caso,
de medidas como essa, que são vedadas pela legislação, ou existe um descumprimento frontal, tanto de tratados internacionais, quanto, né, como já foi alegado, inclusive existe um processo nesse sentido, do ponto de vista de que isso é um crime de genocídio. É porque você não está simplesmente violando aí uma norma ambiental, você está violando normas que estão ligadas à integridade e à própria vida da pessoa. Então, a gente está falando de normas que vão para além do que a gente está estudando aqui. Então, você pode e deve responsabilizar. Só que qual é o problema do ponto de vista da intervenção estratégica, tá, Biratã? E eu não estou falando que não deve ser responsabilizado, deve. Só que quanto tempo demora para isso acontecer? Então, assim, o tempo da demora da máquina administrativa para responsabilização, tanto penal, quanto civil, quanto nacional, que é o direito doméstico, quanto nacional, ele é muito grande. Então, o ideal para o direito ambiental, que é bem pragmático, é que não haja, isso não aconteça. Então, qualquer tipo de medida como essa que a gente está falando aqui, ela já é uma medida paliativa, ela já não resolve o problema. E a lógica do direito penal é que eu tenho que criar condições, estruturas, mecanismos, formas de interação para que isso nem venha a acontecer. Né? Agora, esse caso específico, esse e outros casos específicos que têm acontecido agora, são casos de violação absurda, né? que extrapolam ao que a gente está discutindo aqui, que é a lógica ambiental. Então, assim, são medidas omissivas deliberadas, porque não são omissivas, para mim são comissivas, né? Em que há um estímulo deliberado do Estado na ocupação dessas áreas para dizimar a população. Existe uma prática institucional nesse processo, né? Que é mais do que você simplesmente não fazer, é fazer para criar uma situação irreversível. E aí isso é muito, muito, muito complicado, né, de se reparar no âmbito doméstico, né, no tempo necessário para manter a integridade mínima de pessoas. Tem toda a razão. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma contribuição? Então, o que eu queria refletir com vocês aqui? Todos esses instrumentos são importantes, certo? Todos eles. Mas, para aqueles que estão grifados em preto, né, ou seja, o item 1, o item 3 e o item 4, eu tenho um destaque muito significativo. Só que os demais, eles são condições para que esses que estão destacados possam acontecer com a devida qualidade, para que essa máquina, esse sistema, ele funcione com toda a sua potencialidade. Então, o que a gente percebe desses instrumentos que estão parcialmente ou não implementados? Que eu criei condições para operacionalizar licenciamentos, mas eu não criei condições para fazer o efetivo controle, interpretação e análise desses licenciamentos. Então, eu prejudico a capacidade de refletir e de pensar sobre esses processos, de conhecer, de fiscalizar fora do âmbito da administração pública. Isso é muito complicado do ponto de vista do que é o ideal para o direito ambiental, tá? Então, para que a gente possa entender melhor esses 3 itens, né, os padrões de regulação, a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental, vou fazer agora, nessa última parte do nosso curso, uma breve apresentação para vocês de o que está acontecendo com esses instrumentos que são, vamos dizer assim, o carro-chefe da Política Nacional de Meio Ambiente. Tá? Então, o primeiro, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele é uma estrutura que a gente já viu, que é uma estrutura consultiva, deliberativa, que é o que cria os padrões, que cria os parâmetros para você dizer se aconteceu ou não aconteceu dano ambiental, se pode ou não pode fazer determinada coisa, como pode fazer determinada coisa, como pode produzir, como deve ser, né? Então, ele tem um fator estratégico. Então, essa estrutura é uma estrutura que, até 2019, tinha mais de 100 integrantes, uma ampla participação da sociedade civil, e aí, sob o pretexto de racionalização administrativa, houve um corte de 70% do pessoal dentro do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Um conselho que não pagava diária, que não era remunerado, todas as pessoas que participavam desse conselho trabalhavam gratuitamente. Então, assim, como é que eu estou racionalizando administrativamente algo que, na verdade, não custa nada para a máquina pública? Então, existe algo por trás desse processo, tá? Então, como é que era a composição lá quando esse decreto ele foi atualizado? A gente tinha 1/3 da União, mais ou menos 1/3 dos estados, cada um deles representados.
e a gente tinha uma porção significativa de sociedade civil, quase que equiparado aqui ao terço do Estado e ao terço da União. Tá? Então, o que acontece hoje com esse processo? Tá? A Portaria 630 de 2019 alterou essa composição e diminuiu drasticamente a atuação da sociedade civil nas escolhas, na deliberação do número de votos disponíveis. Então, a composição do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que edita as regras, que dá concretude para as normas, dizer o que pode e o que não pode em matéria de meio ambiente, hoje, ela é praticamente estatal e do segmento produtivo. Então, quando você olha a composição, você vai ver que é a estrutura do governo federal, uma participação muito reduzida dos estados, que são mais próximos das realidades regionais. Então, hoje, você não tem mais cada estado sendo representado, você tem que ter um estado por região. Então, assim, o poder dos estados em relação à União diminuiu muito nesse conselho para definir o que pode e o que não pode. E no lugar de nós termos 23 representantes da sociedade civil votando nesse contexto, eu vou ter apenas 4 representantes. E aí eu diminuí o número de representantes e aumentei o número de pessoas que representam o setor produtivo. Então, qual é o efeito disso para as normas e parâmetros ambientais? Que, em geral, prevalecerão parâmetros novos ou critérios novos que sejam mais voltados, ou que tenham menor possibilidade de mobilização da sociedade civil organizada, então prevalecerão parâmetros que sejam mais ligados ao lucro e mais ligados a interesses do governo. Tá? Então, a gente tem o CONAMA persistindo como uma estrutura, mas historicamente, né, essa ideia de paridade de sociedade civil, Estado e setor produtivo, ele meio que desaparece. Hoje, a participação da sociedade civil é mínima, enxuta, sob o pretexto de racionalização administrativa, mas a gente sabe que os impactos disso no longo prazo é que os padrões eles acabem sendo padrões mais voltados para outras visões que não são os interesses da sociedade civil e padrões lucrativos. Tá? Um outro elemento, um segundo elemento que aparece lá, que é de avaliação de impacto ambiental, é algo que eu gostaria de introduzir aqui com vocês para que possa facilitar a leitura dos textos que eu deixei para amanhã. Tá? Então, avaliação de impacto ambiental é um conceito aberto, o AIA. Então, toda e qualquer atividade que seja potencial ou efetivamente poluidora deve passar por algum tipo de avaliação de impacto ambiental. Mas as pessoas elas confundem a ideia de que a avaliação de impacto ambiental é sinônimo de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto de meio ambiente. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto de meio ambiente, chamados de EIA-RIMA, são um tipo de avaliação de impacto ambiental. Então, a avaliação de impacto ambiental vai desde uma simples verificação de um formulário, se você preenche requisitos, até um estudo super complexo, porque vai depender do objeto que está trabalhando, para que você saiba como é que você vai ter que fazer essa avaliação. Então, a avaliação de grandes impactos, a avaliação de atividades muito poluentes, ela é regulada pelo CONAMA, né, na resolução número 1 de 86, que vai falar como é que vai ser o EIA e o RIMA, que é um tipo de avaliação de impacto ambiental. Mas para atividades menores, menos impactantes, eu vou ter, por exemplo, o relatório de controle ambiental, o RCA, ou um cadastro, que também são formas de avaliação de responsabilidade, para que a gente analise os riscos e benefícios daquela atividade ser desenvolvida. Tá? Então, essa avaliação, esse estudo, normalmente ele é feito por quem deseja desenvolver uma atividade. Então, sempre ela já é feita de forma a privilegiar o deferimento do pedido. Né? E o poder público não é obrigado a aceitar o resultado daquele estudo, seja ele positivo ou seja ele negativo, ele é indicativo. Então, essa é uma primeira diferença que existe entre o sistema americano, no qual o Brasil se inspirou na década de 80 para criar a Lei 938, e o sistema brasileiro. No sistema americano, existe a necessidade de você convencer as pessoas, convencer a sociedade impactada de que é necessário aquela atividade, por meio de indenizações, por meio de um acordo. Você precisa discutir com a população diretamente impactada e ter a anuência dessa população diretamente impactada.
No estudo tradicional, o mais impactante possível de impacto ambiental, você precisa escutar essa população. Você precisa conhecer os impactos, mas se isso vai ser levado em consideração ou não, é uma discussão de ato administrativo e não uma necessidade de você comprovar que as pessoas diretamente impactadas estão contempladas e estão aceitando serem submetidas àquela situação. Então, essa é uma grande diferença entre a avaliação de impacto ambiental que inspirou o Brasil e aquela que passou em 81 e que é aplicada hoje. Tá? E eu tenho um processo em que esse estudo, essa avaliação de impactos ambientais, ela é organizada e interpretada pelo poder público, que a gente chama de licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental ele é um processo, ele não é um procedimento em grande parte do tempo, porque ele significa que você vai ou não liberar uma atividade. Então, o procedimento ele é um rito em que você, cumprindo as exigências, você tem o direito garantido, e o processo é aquele em que há uma deliberação, que, por restringir seus direitos, pode gerar ou não, que a gente chama que deve gerar as condições de contraditório e ampla defesa, certo? Então, não confundir estudo de impacto ambiental ou avaliação de impacto ambiental, a AIA, tá? Do qual o estudo é um tipo, com o licenciamento, que é o processo administrativo, com o resultado desse processo, que a gente chama de licença ambiental, que é o documento expedido dizendo ou não que aquela atividade ela pode ser executada, certo? Então, a gente tem aí um processo, né? Nós temos várias etapas para que você possa fazer essa avaliação administrativa. E essas licenças, elas podem ou não ser prorrogadas, dependendo do tipo de licença. E aí, se você pedir a prorrogação, né, ou a revisão dessa licença, você deve fazer com um prazo mínimo para que eu possa ter condições de fazer uma revisão adequada desse ato administrativo para manter ou não as condições no qual eu originalmente expedi. Bom, como a gente está falando, né, e o objeto do nosso módulo aqui é falar de atividades altamente impactantes, como essas coisas que vocês mencionaram aqui, né, mineração, atividades hidrelétricas, a gente está falando a gente vai dedicar os próximos dias a falar dos estudos mais, vamos dizer assim, robustos, que são os estudos de impacto ambiental, e do processo administrativo, que é o mais complexo também, que a gente chama de processo administrativo de licenciamento tripartite, que ele é formado de 3 fases: licença prévia, que é para analisar se aquele projeto é ou não viável; licença de instalação, que é o momento em que você vai executar a obra para viabilizar a atividade; e a licença de operação, que é aquele momento em que você verifica se a obra que no lugar que eu previamente autorizei foi executada conforme o planejado e eu posso colocar aquela atividade para funcionar. As 3 fases, né, têm estudos específicos, sendo que as 2 últimas são as mais impactantes do ponto de vista de alteração das condições ambientais. Por que eu falo que são as mais impactantes? Porque a primeira também é impactante. Quem trabalha com realidade da Amazônia sabe que a partir do momento que você começa a fazer estudos sobre possíveis projetos de mineração, possíveis atividades de exploração hidrelétrica, eu tenho já fluxo migratório, eu tenho já modificação do regime de propriedade, eu tenho já especulação imobiliária, eu tenho toda uma alteração de uma dinâmica de uso do território que vai acontecer somente com a especulação de que ali vai se instalar uma obra. Então, as 3 atividades são impactantes, mas aqui são as mais significativas, né? São aquelas em que eu vou ter obras, vou ter movimentação de terra, vou ter realização de alteração de processos altamente modificativos do meio ambiente natural, físico e também cultural. Tá? Mas não podemos negligenciar que a licença prévia, com os estudos por si só, já é uma atividade impactante, certo? Bom, é preciso também dizer que existe uma licença, vamos dizer, extraordinária dentro desse processo, que é o que a gente chama de licença de operação corretiva. Por quê? E como a gente viu, né, eu estou falando desde o começo, para que eu possa dizer o que pode e o que não pode, se tem ou se não tem que ser licenciado, eu tenho que ter toda uma normatização bem detalhada desse processo. Então, quando eu olho lá na lista e a atividade não está como objeto de licenciamento ou não precisa de avaliação de impacto ambiental,
né, eu não vou exigir qualquer tipo de intervenção do poder público para a verificação daquela situação. Mas isso não significa que isso seja uma situação eterna, né? Eu vou ter situações em que aquela atividade, ela, às vezes, ela não tinha nenhuma regulação, mas ela passou a ser impactante pela sua recorrência ou pelas modificações climáticas, e aí aquela atividade que tinha iniciado o seu processo sem qualquer tipo de controle, porque não era exigido pela lei, ele passa a ser controlado. E aí eu vou ter que submeter aquela atividade que já está funcionando, diferentemente da licenciamento tripartite, em que eu vou analisar se pode ou não pode instalar, eu vou instalar a infraestrutura, né? Tudo supervisionado. Essa eu vou fazer uma adequação, ou seja, ela foi instalada sem a exigência do controle do Estado, ou às vezes com a exigência de controle do Estado, mas em desconformidade com o que foi executado. E aí, como tirar aquela atividade é considerado mais impactante do que manter, eu vou fazer o que a gente chama de licença de operação corretiva, que é quando eu não vou fazer as 3 fases, porque decidir a primeira de instalar e executar a obra, isso já aconteceu, então eu vou tentar mitigar os efeitos da atividade que já está sendo desenvolvida por meio de uma licitação. Então eu vou falar, olha, você não fez conforme manda o figurino, você na época, mas agora você vai ter que começar paulatinamente a se enquadrar. Então, essa licença não é a ideal do ponto de vista preventivo, mas ela também existe e ela é aplicada, seja em situações em que houve um processamento ilegal, né, ou irregular de uma atividade já regulada, ou naqueles casos em que a atividade é muito antiga e passou a ser cobrado o licenciamento ambiental. Por isso que ela é chamada de licença de operação corretiva. Certo? Então, nós, quando estivermos falando sobre grandes impactos, quando estivermos falando sobre grandes empreendimentos, sobre atividades que vão fazer alterações significativas de manejo dos espaços físicos territoriais ou causar grandes impactos socioambientais, a gente está falando desse tipo de licenciamento. Mas a gente não pode esquecer que outras modalidades de estudos, outros procedimentos administrativos também fazem parte da Política Nacional de Meio Ambiente, em que há esse controle, essa verificação, sempre na ideia de prevenir impactos negativos. Certo, gente? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Professora Diga. Dimas, em que momento uma associação ou uma indígena ele pode ingressar, vamos dizer, nesse licenciamento e acompanhar ou mesmo fazer algumas ponderações no decorrer desse processo, né? Ou por ou pela União, ou por uma empresa, né? Em que momento ele ingressa nesse acompanhamento, vamos dizer, com litígio estratégico? Tá. Na verdade, vai depender muito do litígio, né? Mas vamos dizer legalmente, porque assim, no caso das terras indígenas, né, a gente tem toda uma discussão da Convenção 69 da OIT, se essa participação ela tem que ser ou não vinculante. Então, como a gente já viu para a legislação tradicional, né, ou seja, para o direito ambiental puro, sem considerar a temática indígena, essa participação ela não é vinculante. Né? Então, quando a gente vai falar de territórios indígenas, a gente está falando de uma participação vinculante que já altera a regra geral. Então, naquela vala comum que a gente estava conversando, a Mônica, o Biratão, o Raimundo, de que quando a gente está falando de situações que têm especificidades, a gente ampla participação desse processo. Né? Então, em tese, né, se a gente fosse considerar que as pessoas que executam os estudos, que façam o licenciamento, que expedem as licenças, conhecem essa especificidade, desde o momento em que você vai preparar um estudo de impacto ambiental, ou seja, uma avaliação, uma AIA, né, que envolva o território imediato ou interior de uma terra indígena, você precisa, se existir já um protocolo, seguir o protocolo daquela determinada nação indígena, daquele determinado grupo, seja ele indígena ou não indígena, esse grupo etnicamente diferenciado, para poder fazer com que o estudo já tenha, né, já responda aos anseios dessa comunidade. Então, a gente poderia dizer que, desde o momento que eu vou pensar na execução do estudo com a empresa que vai ser contratada pelo interessado, eu teria que ter
esse acompanhamento, seguindo todos os protocolos de consentimento livre, prévio e informado da comunidade. Estou falando no mundo ideal, tá, gente? Não estou falando de um mundo de intervenção estratégica. A realidade é que as pessoas que fazem esses estudos não conhecem, né? Como foi o Biratã que falou. A pessoa ainda tem aquela interpretação literal do Estatuto do Índio, né? Não conhece as legislações específicas, nunca estudou, não tem uma preparação técnica para trabalhar com isso, né? Então, nesse momento, você vai começar a primeira briga de litígio estratégico trazendo essa equipe as demandas de tomada de consideração dos protocolos que já estão escritos e desenvolvidos para aquela comunidade. Okay. Depois, quando esse estudo ele vai para as mãos do poder público, acontecerá as audiências públicas. E aí a gente vai ter uma segunda briga, né? Que é a briga dizendo que as audiências públicas têm que ser o quê? Adaptadas às especificidades desse protocolo. Porque também as audiências públicas, como os estudos, não são feitos dentro da regra da especificidade, são feitos dentro da regra tradicional, em que você chama as pessoas para dar uma escutada, aí você faz um relatório, e aí você diz, olha, levei em consideração o que eles disseram, fiz alguns ajustes aqui, vamos prosseguir o processo. Tá? Então, é assim que a gente tem que fazer a intervenção estratégica, trabalhando preventivamente, porque quanto mais vai avançando esse processo, mais difícil vai ser para contornar. A gente não quer entrar numa licença ambiental corretiva, a gente quer fazer um licenciamento que leve em consideração já preventivamente, que planeje essas intervenções. Tá? Então, a litigância estratégica nesse sentido, ela começa antes mesmo de começar a brigar, não para acertar, não para conversar, para que você já comece fazendo o estudo corretamente. E se essas tentativas de intervenção estratégica falharem, a gente vai ter as outras estratégias, né? De procurar os parceiros da mídia, de entrar com ações judiciais, como a MPF faz, mas quanto maior é a beligerância dessa atividade, e quanto mais a gente depende do judiciário para fazer isso, mais arriscado é o resultado final. Então, a gente deve usar isso como uma das estratégias, mas não perder de vista esse caráter preventivo, esse caráter estratégico da intervenção o mais rápido possível. Tá, Dimas? Ok, professor. Obrigado. Diga o Biratã. Aqui nós estamos tendo um impasse muito grande com a Vale, porque nós estamos num processo de planejamento do PBA. E surgiu agora uma discussão e que eles não estavam preparados. Desde o início não estavam preparados, bem dizer, né? Porque eles não conhecem a cultura gavião. E dentro dos povos gavião tem 3 etnias, apesar de serem gavião, mas são etnias com alguns traços e costumes diferenciados, né? E quando chegou numa discussão, a gente questionou também o impacto espiritual. E aí eles não tiveram resposta, porque eles vieram preparados para discutir o ambiental, o físico, né? E oferecer uma proposta, mas a gente disse que houve um impacto espiritual, porque nós estamos em plena pandemia, houve algumas lideranças que morreram na nossa comunidade, e eles não tiveram respeito pelo luto, né? E isso causou transtorno mental, espiritual dentro da comunidade. A gente tem que quebrar o nosso luto para poder discutir problemas que não é do nosso interesse, é do interesse da Vale. Então, desde o início do processo até o presente momento, o que a gente observa é que a FUNAI, ela prepara um protocolo para que a empresa venha aqui já com as regras pré-editadas, e aí quando chega aqui dá com a cara no muro, porque não é nada daquilo que eles imaginavam. E aí eles vêm de lá para cá com uma visão totalmente capitalista, aí se depara com um povo que culturalmente, tradicionalmente é completamente diferenciado do que eles imaginavam. E aí começam as brigas. E para nós não interessa o valor, interessa se a nossa avaliação, e eles estão dispostos a pagar por esse impacto, né? Porque eles querem chegar aqui e pagar só o valor monetário capitalizado do meio ambiente. E nós queremos englobar tudo, o espiritual, o físico, o social, tudo, o cultural, enfim. E aí eles não estão dispostos a negociar nessa linha de pensamento da comunidade indígena. Você tem total razão. Isso é um problema tanto de ordem ideológica quanto de ordem técnica, né? E a nossa administração pública não corrobora, né, com as necessárias adaptações nos seus protocolos, no seu processo administrativo, para levar isso em consideração.
Então, aí a gente tem que fazer uma intervenção estratégica que vai ter que trazer atores que são externos, né, tipo o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, vai ter que trazer o judiciário para tentar fazer algum tipo de ganho, para tentar, assim, equiparar, né, mas isso, né, como, vamos dizer assim, uma causa um pouco perdida, porque a gente tem capacidade de barganha diminuída nesse processo, né? E aí a gente precisa pensar como a gente consegue, além de fazer essa atividade, né, de intervenção estratégica para diminuir, para mitigar os impactos, como a gente consegue, no médio e longo prazo, criar uma cultura em que esses elementos que precisam ser conhecidos e compreendidos possam ser já internalizados numa prática tanto administrativa quanto corporativa, né? Então é um desafio enorme. Eu acho que é um desafio para muitas gerações, infelizmente, né? Acho que o Raimundo levantou a mão, o Biratã, não sei se você gostaria de contribuir ainda, mas é muito, muito pertinente o que você colocou. E aí, no Só caso... para falar, só para concluir que... Diga, pode falar. Só para concluir, o próprio pagamento, a mitigação dos impactos, já tem gerado um outro impacto na nossa comunidade. Ele já vem gerando, o próprio pagamento do impacto gerou outro impacto na nossa comunidade. E aí, assim, só quero que a gente pense o seguinte, tá? Se a gente, para fazer uma intervenção estratégica em matéria de licenciamento, né, em matéria de obra, se a gente não, às vezes, busca uma solução num lugar que não, a solução não, assim, ela não vai brotar do nada. Então, por exemplo, a gente está discutindo aqui, tem 2 dias, a Política Nacional de Meio Ambiente, quais são as limitações dela. Então, eu pergunto para vocês, botar todas as fichas no processo de licenciamento, será que é a estratégia mais inteligente? Né? Porque, assim, a gente espera que no licenciamento a gente vai resolver todos os problemas. Será que a gente não tem que tentar estabelecer outras estratégias que sejam complementares ao licenciamento? Porque o que historicamente foi feito e foi isso, né, Albiratã? Discutir como vai fazer a obra e quanto vai pagar de compensação. Mas não é, talvez, discutir, por exemplo, os protocolos, discutir toda a normatização administrativa, discutir os procedimentos que vão ter que instruir esse processo. A gente sempre olha para o procedimento do caso concreto, e não na cultura institucional, na prática institucional. Então, eu estou colocando aqui para a gente pensar. Né? Será que a gente vai conseguir o resultado diferente olhando para o licenciamento, ou será que a gente vai ter que olhar para o licenciamento de forma estratégica e olhar para esse outro instrumental também de forma estratégica para a gente ver se a gente consegue um resultado diferente? Que nos últimos 30 anos a gente não tem avançado de maneira significativa. Então, é só para a gente raciocinar, mas na residência, no ensino clínico, não existe uma resposta certa. Então, existe necessidade de a gente pensar novas arquiteturas jurídicas, novas estratégias de como a gente vai tentar resolver o problema para algo que a gente já tem feito, já tem executado e que os efeitos, como o Biratã colocou, às vezes são até mais negativos do que aqueles avançados inicialmente. A gente não sabe nem as dimensões do alcance. Mas é só uma coisa para a gente começar a avaliar como a gente pode atuar gerando um resultado melhor do que a gente tem conseguido na atualidade. Não sei, Beata, se você quer complementar, senão eu vou perguntar para o Raimundo se ele ainda está inscrito, porque ele abaixou a mão. Não, o Raimundo está na vez aí. Tá. Raimundo. Só um instantinho, professor. Não, mas é mais, seguindo a linha aqui do companheiro, a pergunta do Biratã, é que a gente tem se deparado com alguns licenciamentos, principalmente no que tange a esses grandes empreendimentos, que ele só visa o local, professora, e eles não levam em consideração os impactos indiretos que pode ocasionar em outra região. A exemplo aqui da região onde eu estou situado, é que existe um grande porto petrolífero sendo construído, mas houve toda uma restrição, e aí foi o processo em si foi embargado pelo MPF. No entanto, ainda assim a empresa continuou a construção, né, a obra em si. E eu tive dialogando com em algumas reuniões em que os próprios proprietários disseram, não, é mais fácil, é mais viável para nós a gente pagar multa, ou seja, o honorário em si era mais viável para ele, para o empreendimento, do que fazer o processo adequado. Sim,
Mas aí, o que a gente tem que pensar, né? Eu concordo inteiramente com você que isso é verdadeiro, porque a lógica da empresa é mesmo dinheiro. Eles não querem, não querem, eles não têm interesse em discutir outra dimensão. Mas se a gente tivesse, por exemplo, um zoneamento melhor elaborado, mais disponível para as pessoas, a gente não poderia discutir os impactos cumulativos de obra diferente, porque é conveniente, né? Que a gente, por exemplo, discuta cada obra como se fosse uma situação isolada. E não que a gente tenha, por exemplo, um mapa com todas essas obras mostrando que o efeito individual daquela obra X, que é onde eu falo que existe o problema do sistema, né? Dos instrumentos do sistema, que aquela obra potencialmente poluidora, quando analisada de forma individual, é diferente de eu analisar ela com mais 5 no entorno. E aí eu pergunto para vocês acham que é acidente que desses instrumentos que a gente citou todos aí, só 3, ou seja, o parâmetro, o estudo e o procedimento tenham ido para frente, todos os demais instrumentos de controle tenham ficado pelo caminho? Então, quando a gente continua insistindo que eu tenho que brigar no licenciamento, que eu tenho que brigar naquele momento, né? Não estou dizendo que não é importante, mas quando eu só insisto nesse ponto, ou seja, eu estou olhando uma peça da engrenagem, mas eu não estou olhando as demais peças da engrenagem. E aí ninguém faz pressão para que as demais peças da engrenagem sejam colocadas em prática, para que você chegue lá e você tem argumentos técnicos dizendo, olha, que a linguagem que o técnico que avalia elabora, falando, olha, tá aqui, olha, esse ponto aqui, cumulativamente gera um grande impacto. Então, eu vou precisar ampliar a área de análise do projeto, né? Ou que eu tenha, por exemplo, um protocolo bem redigido, que para a comunidade não tem nenhum impacto, não muda nada dela, mas que eu tenho um protocolo bem redigido na linguagem, né, da administração pública, para que quando eu chegue na frente do juiz eu fale, olha, eu não vou poder fazer porque o critério eu tenho, na linguagem do juiz, eu consiga mostrar para ele que existe uma violação de direitos. Então, se a gente não continuar, se a gente não usar esses outros instrumentais, essas outras pecinhas, esses outros parafusinhos aí da engrenagem, a gente vai ter sempre efeitos muito, muito limitados. Então, eu estou pedindo para que vocês, ao olharem os problemas que são avassaladores dos licenciamentos, que vocês olhem o licenciamento como uma peça dentro de um grande contingente de peças que estão sendo esquecidas. E que dificilmente uma peça sozinha vai conseguir fazer a engrenagem funcionar adequadamente. Ela está andando assim, quase que explodindo. Entendeu? Raimundo? Entendi, professor. Mais alguém, gente? Não? Então, a gente vai fazer o seguinte, lembrando, tá? Tamires, para quem chegou depois, amanhã, as aulas, 8 horas da manhã, vocês vão receber uma mensagem com os vídeos da aula gravada, com os textos para assistir, tá? E aí a gente se encontra nesse mesmo link no dia 2, novamente, para a gente discutir de maneira aprofundada o licenciamento, que é isso que vocês trouxeram aqui. As estratégias, a necessidade, as adequações possíveis, os impactos, as dinâmicas que a gente pode utilizar para potencializar os efeitos, mas sem perder de vista de que eu preciso pensar nessas outras coisas que estão em volta do licenciamento, tá certo? Ok, professora. Tá? Ok, E só para, como o Biratã falou que continua cortando meu áudio, eu botei também lá no Google Sala de Aula, né, tanto para a aula de ontem quanto para a aula de hoje, um videozinho de 30 minutos, que foi uma aula que a gente gravou de forma coletiva com os professores de ambiental da UFPA. Se vocês quiserem, se tiver ficado ruim em alguma parte, né, tanto da gravação, ou que vocês queiram ver uma outra versão do que a gente conversou aqui, está lá disponível. Vocês podem também, depois, se quiserem fazer uma revisão, vocês fiquem à vontade para acessar o material, tá certo? Tudo bem. Tá bom, professora. Então, gente, até o dia 2, tá? Não se esqueçam de mim amanhã